Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das metáforas mais poderosas de todo o livro de Jeremias, a do oleiro e o barro. É uma história que fala muito sobre propósito, sobre falhas e, o que é mais importante, sobre a chance de sermos refeitos. Então vamos lá, esse é o nosso caminho hoje. A gente começa com uma ordem bem estranha, passa pela oficina do oleiro e vai desembrulhando essa mensagem que é, ao mesmo tempo, um alerta e uma grande esperança. E para a gente começar a pensar, essa pergunta lá de Romanos já coloca o dedo na ferida, né? Ela vai direto ao ponto da nossa história. Qual é, afinal, a relação entre quem cria e o que é criado? Bom, a nossa história não começa num lugar grandioso, como um templo ou um palácio. Pelo contrário, ela começa com uma instrução bem incomum que foi dada ao profeta Jeremias. A ordem que Jeremias recebe é muito, mas muito específica. Desce até a casa do oleiro. Pensa bem, não é um lugar de poder, de grande importância. É um lugar de trabalho comum. E é exatamente ali que Deus promete que vai falar com ele. E essa ordem já levanta uma pergunta imediata, né? Por que ali? O que é que um simples artesão no seu dia a dia poderia ensinar a um profeta sobre algo tão grande quanto o destino de uma nação inteira? É lá, na oficina, que Jeremias vai observar uma dinâmica fundamental, uma metáfora que vai ser o coração de toda a mensagem que está por vir. E aí a metáfora se desenrola na frente dele. De um lado, o oleiro, que é a figura de Deus, o Criador soberano que tem um plano, um propósito em mente. E do outro lado, o barro, que representa a nação, maleável, imperfeito e totalmente dependente das mãos de quem o está moldando. Jeremias fica ali observando o processo, e de repente aquela cena do cotidiano se transforma numa parábola viva, um espelho da nação de Judá. E aqui está o ponto-chave do que Jeremias viu. O processo começa, o oleiro está trabalhando, mas algo dá errado. O vaso se quebra. Só que o mais importante é o que acontece depois. A falha não é o fim da linha para aquele barro. E nesse momento a revelação vem com tudo. Deus fala para Jeremias como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Aquele vaso que tinha se estragado era um retrato perfeito da própria nação. Com essa imagem bem estabelecida, Deus entrega a primeira parte da mensagem. E olha, é um aviso bem direto sobre escolhas e as suas consequências. A mensagem de Deus é condicional. O futuro não está escrito em pedra. Se a nação se afastar dos seus maus caminhos, o destino dela pode ser completamente diferente, pode ser reescrito. Mas a resposta do povo é de um desafio, assim, na cara. Eles basicamente dizem, não tem esperança, a gente vai seguir nossos próprios planos. É o barro se recusando, resistindo de forma clara às mãos do oleiro. Só que mesmo diante dessa rejeição toda, a mensagem não é só sobre julgamento, não. Ela também está cheia de amor e principalmente de esperança. E isso mostra qual é o coração do oleiro. Mesmo com a rebeldia, o plano final dele não é de destruição. Pelo contrário, é de paz, de um futuro, de esperança. O objetivo é sempre restaurar, refazer. A história da casa do oleiro é o exemplo perfeito de uma parábola. É pegar algo físico do dia a dia e colocar lado a lado com uma verdade espiritual profunda para que a gente possa entender. E essa forma de ensinar não foi um caso isolado, viu? Como a gente pode ver aqui, Deus usou várias outras alegorias físicas, um cinto, uma botija quebrada, cestos de figos, tudo para tornar a sua mensagem concreta, inegável, para um povo que teimava em não escutar. E tudo isso nos leva a uma questão central, a grande tensão que essa parábola revela. Como é que a gente equilibra a autoridade total de Deus com a responsabilidade das nossas escolhas? A parábola é, sem dúvida, uma declaração da soberania de Deus. Assim como o oleiro tem autoridade total sobre o barro, Deus tem autoridade sobre as nações. Ponto. Mas é aqui que a coisa fica fascinante. Porque, veja bem, o controle do oleiro é absoluto sim. Mas a história mostra que o barro, ou seja, as pessoas, têm um papel ativo nisso. O texto é claro quando diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Isso sugere que a falha está no material e não no artista, entende? Em outras palavras, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. O resultado final é como se fosse uma dança entre os dois. E no fim das contas, essa história tão antiga atravessa os séculos e chega até nós com a mesma pergunta. Se somos o barro, como estamos reagindo? Estamos nos permitindo ser moldados nas mãos do Criador? Ou estamos resistindo, endurecendo e correndo o risco de nos quebrar? Fica aí a reflexão.